Boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos terminando a nossa disciplina, né? Então, essa é a nossa última aula desse semestre e nós vamos conseguir hoje terminar o nosso conteúdo da disciplina de Sistemas de Informação. Tá? Então, esse é o nosso último conteúdo e na próxima terça-feira, então, nós vamos fazer a nossa avaliação bimestral. Tá? Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela para falar para vocês sobre o nosso último conteúdo. A nossa aula de hoje é sobre o uso corporativo das mídias sociais. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, porque vocês sabem, todo mundo é conhecedor do fato dessa explosão das mídias sociais em que o mundo está vivendo. Então, nós vamos falar, e essa explosão das mídias sociais, ela está influenciando o mundo corporativo. As empresas, hoje em dia, elas não conseguem mais ficarem fora das mídias sociais. Então, é por isso que esse é o tema da nossa última aula desse semestre. Aí eu coloquei aqui, a revolução das mídias sociais. A definição, rede social é o relacionamento de pessoas através de um grupo de amigos. E mídias sociais são plataformas que utilizamos para nos comunicar, passando informações para as pessoas. Essa definição aqui de rede social, antigamente era o relacionamento de pessoas através de um grupo de amigos. Hoje em dia, nem sempre são só amigos, né? A gente tem amigos, tem pessoas que nós nem conhecemos e as empresas estão usando essa rede social não através de um grupo de amigos, mas através de clientes ou futuros clientes. Então, a rede social hoje em dia ultrapassou esse limite do grupo de amigos para ser um grupo de clientes, um grupo de futuros clientes, um grupo de futuros conhecidos, um grupo de pessoas que pode angariar lucros para uma empresa. Tá? Então, as mídias sociais são as plataformas que utilizamos para estar dentro da rede social. Aí eu coloquei aqui, o ser humano é um ser social, né? A prática de socializar, formar grupos e trocar informações, ela é milenar. Então, coloquei aqui que vem desde da época dos homens da caverna, né? Então, tá aqui a prática de socializar, de viver em sociedade, de formar grupos e de utilizar esses grupos para fins comerciais também é milenar. E o que mudou de lá para cá? Novidade mesmo é como compartilhamos a informação. Então, muito antigamente, né, lá no tempo das cavernas, a comunicação era feita através de inscrições nas paredes das cavernas. E hoje em dia a comunicação ela é feita aqui através de um computador, né? Então essa comunicação ela veio passando por uma evolução e hoje em dia essa comunicação é feita através de um meio de comunicação, seja um computador, seja um tablet, seja um celular. Então o que mudou dos tempos ancestrais até hoje é a forma de compartilhar a informação. Esse compartilhamento de informação existe desde lá da época dos homens da caverna até hoje. O que mudou, então, é a forma de compartilhar a informação. Antes, o que era feito nas paredes da caverna, hoje é feito através das mídias sociais, né? Aí eu coloquei aqui, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas.
acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E nós estamos vendo isso muito ativo nos dias de hoje, né? Nós estamos vendo a sociedade comprando através de celular continuamente. Então, todo dia, toda hora, a cada segundo, tem milhares de pessoas fazendo uma compra, se relacionando, criando uma rede de network, né, através da internet, através do celular, através do computador. Então, a sociedade mudou o seu comportamento. A sociedade, hoje em dia, ela faz o seu network, ela faz as suas compras através da rede, né, através de um computador ou de um notebook ou de um celular. E eu coloquei aqui, ó, a interação, ela é completa. Muita informação está sendo gerada gerada pelo consumidor, né? Então, ao mesmo tempo que os empresários, as empresas, o comércio está se infiltrando no comércio eletrônico, está se infiltrando nessa rede, ao mesmo tempo, o consumidor ele está gerando uma teia de informações, porque a cada vez que você faz uma compra pela internet, você gera informações para o mundo empresarial, para o mundo corporativo. Então, a cada compra sua está gerando uma teia de informações sobre as suas preferências. Então, imagina isso no mundo inteiro. Então, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, tem alguém comprando. A cada milésimo de segundo, tem alguém colocando informações pessoais na rede, nas mídias sociais. Porque, como eu acabei de falar, a cada compra sua, você está colocando, está divulgando as suas preferências comerciais. Então, é isso que é o que está acontecendo, que é o novo fenômeno que as empresas não podem ficar por fora. Aí eu coloquei aqui, ó, com o poder da coletividade, suas opiniões ganham força sem precedentes. Pessoas comuns podem influenciar o mundo ao seu redor. Então, são pessoas comuns que estão comprando. São pessoas comuns que estão gerando essa teia de informações. E são pessoas comuns que estão influenciando as vendas. Então, se eu tenho muitas pessoas comprando determinado produto, eu já sei que aquele produto tem que ser produzido em maior escala. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão influenciando o mercado através das mídias sociais. Então, as mídias sociais estão modelando o comércio eletrônico. Então, por isso que as empresas hoje em dia não podem não pode virar as costas para as mídias sociais. Aquela empresa que não se adequar, que não começar a vender e não começar a verificar essas informações que vêm das mídias sociais, vai acabar deixando de vender bastante. Aí eu coloquei aqui, qual o interesse das empresas? As mídias sociais apresentam uma grande oportunidade, mas também uma grande ameaça. Então nós temos que ver que, como eu acabei de falar para vocês, a cada pessoa que compra gera uma teia de interesses comerciais. As empresas elas têm que se basear nessas teias de informações comerciais para gerar, para suprir a demanda do mercado. E eu coloquei aqui, ó, através de ferramentas simples, sem custo, o consumidor está falando sobre sua empresa para uma audiência global, tá? Então, assim, hoje em dia nós conseguimos colocar uma empresa em evidência através das mídias sociais.
através das mídias sociais, nós conseguimos uma audiência global, como eu coloquei aqui. As mídias sociais estão alterando de forma irreversível as relações entre as empresas e os consumidores. Cada vez mais empresas estão vendendo, estão fazendo marketing através das mídias sociais. Por quê? Porque é através das mídias sociais que as empresas estão conseguindo atingir cada vez mais consumidores. Agora nós vamos falar sobre as mídias sociais. O que são mídias sociais? A produção de conteúdos de forma descentralizada e sem o controle editorial de grandes grupos. Então, nas mídias sociais, tudo é permitido, né? Então, você vê pessoas falando o que querem, pessoas produzindo conteúdos aleatórios, cada um fala do que quer, cada um compra o que quer e cada um vende o que quer. Então, e não existe um controle editorial, né? Não existe barreiras. Eu consigo comprar tudo que eu quero, eu consigo vender tudo que eu quero através de mídias sociais. Aqui eu coloquei aqui, só um comparativo de como era o envio de uma mensagem antes das mídias sociais. Eu tinha aqui um emissor da mensagem, eu transmitia para 1, 2, 3 pessoas. Aí essa uma pessoa que recebeu emitia para mais 3, essa outra aqui para mais 3 e assim por diante. Essa aqui era o círculo do envio de mensagens antes das mídias sociais. Agora, com as mídias sociais, isso mudou. Então, eu tenho aqui o emissor que emite para um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas emite para um outro grupo, e assim, essa navegação das mensagens, ela está aumentando a cada dia mais. Então, imagina, se esse emissor aqui antigamente fazia a propaganda, o marketing do seu produto para uma pessoa, para 2 ou para 3 pessoas. Então, esse marketing, esse produto aqui, conseguia atingir aqui 3 pessoas, ia depender dessa pessoa aqui para atingir mais 3, depender da segunda pessoa para atingir mais 3, e era assim que funcionava. Agora, hoje em dia, imagina essa pessoa aqui, esse emissor, com uma postagem, ele já consegue atingir vários grupos de pessoas. Então, aqui, ele faz uma postagem, por exemplo, no YouTube, faz no Twitter, faz no Facebook, faz no Instagram. Então, ao mesmo tempo, ele atinge várias mídias sociais e cada mídia social dessa atinge vários grupos de pessoas. Então, o que era antigamente feito de forma unitária, né? Agora eu posso fazer uma propaganda, um processo de marketing em várias mídias sociais ao mesmo tempo e atingindo vários grupos ao mesmo tempo. Então, isso é a grande vantagem da utilização corporativa das mídias sociais. Aqui eu coloquei aqui, que 90,8% dos internautas brasileiros acessam redes sociais. Então, imagina que o mercado consumidor hoje é imenso, né? 90,8% dos brasileiros navegam em redes sociais. E esses brasileiros gastam 4,9 horas mensais com as redes sociais. E aqui mais algumas outras informações. E no contexto empresarial, como que está funcionando essa rede social? Então, eu coloquei aqui, são grupos de consumidores reunidos com todas as suas expectativas e frustrações. Então, ao invés de atingir usuários, eu vou atingir
grupo de consumidores que estão ali com todas as suas expectativas, esperando as informações, esperando as propagandas, prontos para comprar, prontos para comprar o seu produto dentro de uma rede social. E aqui eu coloquei, afinal, o que pode ser feito com as mídias sociais? Nós podemos fazer marketing. Além do marketing que eu vou promover a minha venda, que eu vou promover os meus produtos, eu ainda posso utilizar as mídias sociais para pesquisa de mercado. Então, hoje em dia ficou muito fácil fazer uma pesquisa de mercado através das mídias sociais. Então, aquela pesquisa de mercado que antigamente era feita de pessoa a pessoa, que tinha que sair uma pessoa pesquisando, perguntando nas ruas qual a opinião dos consumidores, hoje em dia não, eu consigo fazer pesquisa de mercado através das mídias sociais. E essa pesquisa de mercado consegue atingir muito mais, de uma forma até incomparável, um número incomparável de pessoas do que aquela pesquisa tradicional de sair às ruas e sair perguntando para as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso é que, além de promover os meus produtos e as minhas vendas, eu também posso fazer pesquisa de mercado. É uma grande ferramenta também para fazer pesquisa de mercado. Aí eu coloquei aqui, ó, CRM. O que é o CRM? O CRM é aquele departamento do nosso sistema de informação que trata do relacionamento com os clientes. Então, as redes sociais, elas também servem para fazer esse relacionamento com os clientes. Porque se você vende para uma rede social, você tem a resposta imediata do seu cliente. Se ele ficou satisfeito, se ele ficou insatisfeito, quais são o que o seu cliente espera que pode ser melhorado, qual o ponto em que o seu cliente não ficou satisfeito. Então, essas redes sociais também servem para ter esse feedback e fazer e gerenciar esse relacionamento com os clientes. Hoje em dia é bem comum, a cada compra que nós fazemos através da internet, no Mercado Livre isso é corriqueiro. Cada vez que você faz uma compra, logo em seguida já vem uma pesquisa se você ficou satisfeito, quais os pontos que você ficou satisfeito, quais os pontos que você não ficou satisfeito. E isso gera até um ranking, né, dos empresários ou dos produtos das empresas que estão mais melhor conceituadas pelos consumidores. Então, as redes sociais hoje em dia ela facilita e ela permite esse gerenciamento do relacionamento com os clientes. Depois, existem também redes sociais como suporte de serviço de atendimento ao consumidor. Eu coloquei aqui só um exemplo, ó, do Bradesco, por exemplo, ele tem um atendimento ao consumidor em que os seus clientes podem colocar opiniões, reclamações, elogios e assim por diante. Então, isso também é uma das vantagens das mídias sociais. Agora eu coloquei aqui relações públicas, empresas mais próximas dos clientes e com ferramentas mais rápidas para se comunicar. Hoje em dia ficou muito mais fácil
para você se comunicar com a empresa e a empresa comunicar com os seus clientes. Então, antigamente só tinha aquele 0800 que a gente ligava e ficava esperando. Agora, hoje em dia, não, a gente consegue comunicar com as empresas através de chats, através de plataformas ou de recursos dentro das mídias que permitem você entrar em contato com o seu fornecedor ou com a empresa que você comprou. A mesma coisa, a empresa, ela consegue entrar em contato com o seu consumidor de uma maneira muito mais fácil. Aqui eu coloquei recursos humanos. Muitas empresas já recrutam com mais agilidade através de serviços como o LinkedIn. Não sei se você sabe, mas o LinkedIn ele é excelente para você montar o seu perfil social. Então, o LinkedIn é uma mídia social, mas é uma mídia business, né, vamos dizer assim. É uma mídia que facilita o seu emprego profissional. E eu coloquei aqui essa data só para mostrar para vocês que, em julho de 2010, o LinkedIn tinha 1 milhão de membros. Em agosto de 2010, ele já tinha 2 milhões. Então, esse boom aqui, essa explosão aqui em um mês, é quando foi lançada a versão do site em português. Então, hoje em dia, milhares de brasileiros conseguem empregos através do LinkedIn. Então, o LinkedIn permite você montar o seu currículo profissional online, né? É um currículo profissional online. E hoje em dia, as empresas elas recrutam pessoas profissionais através do LinkedIn. Então, isso ficou bastante comum. Aqui eu coloquei pesquisas e desenvolvimento. Como os consumidores usam os produtos e ideias de novos produtos e serviços. Então, através das mídias sociais, eu também posso verificar o que os consumidores em geral estão esperando dos novos produtos, estão esperando da prestação de serviço, e eu posso verificar essas esperanças, essas expectativas dos novos produtos, novas prestações de serviço e adequar a minha empresa para atingir essas expectativas, para atingir esses consumidores. Então, através das mídias sociais, eu consigo descobrir o que os meus clientes em potencial, né, aquelas pessoas o público-alvo que eu quero atingir, o que esse público-alvo está esperando de novos produtos, o que esse público-alvo está esperando de novos serviços, e eu já posso me antever, eu posso produzir esses novos produtos e eu posso produzir esses novos serviços de acordo com esse feedback que eu tenho dos consumidores em geral, não só os já consumidores dos meus produtos, são os consumidores em geral. Os consumidores em geral estão querendo o quê? Então, eu consigo saber essas informações e eu consigo me preparar, eu consigo evoluir a minha empresa. Planejamento e monitoramento. Coloquei aqui. Isso aqui nós já falamos em aulas passadas, né? É bastante importante identificar o público-alvo. E eu quero saber onde está o meu público-alvo. Qual o seu comportamento e o seu interesse? Então, através das mídias sociais, eu consigo identificar o comportamento do meu público-alvo e eu consigo identificar o interesse do meu público-alvo. As mídias sociais,
ela é bastante promissora nesse sentido. As mídias sociais, eu consigo verificar o que o meu público-alvo está esperando de mim, está esperando. Aí, continuando, eu coloquei aqui, defina seus objetivos. E eu coloquei qual o objetivo do uso das mídias sociais. Sem saber o objetivo, não será possível mensurar. Então, se eu não sei qual o objetivo, eu não sei se o que eu consegui, né, através das mídias sociais. Então, é importante identificar, especificar exatamente quais são os objetivos. Eu quero conhecer possíveis clientes, eu quero vender meu produto, eu quero divulgar a minha marca. Então, eu tenho que saber, eu tenho que especificar o que eu quero com as mídias sociais para eu conseguir verificar se eu atingi aquele objetivo. Sem o objetivo, eu não consigo fazer essa verificação. E eu coloquei aqui crie uma estratégia. A estratégia deve ser coerente com o planejamento estratégico da empresa. Então eu tenho aqui, um business plan, né? Um business plan. Eu vou fazer um plano, igual o que eu falei para vocês na última aula, um plano estratégico do e-marketing, né? Então eu tenho que fazer, eu tenho que criar essa estratégia. Foi o que a gente falou na aula passada. Eu tenho que definir uma metodologia. Isso também aqui nós já falamos na aula passada sobre o e-marketing, né? Eu tenho que monitorar, eu tenho que analisar, eu tenho que posicionar, eu tenho que agir. Isso aqui é um ciclo e nós falamos isso na aula passada. Monitorar. O que vem a ser monitorar? Eu tenho que saber o que estão falando da minha marca e do meu concorrente. Avalie diversas dimensões do seu negócio. Então, não adianta, como eu já falei também lá na última aula, não adianta eu fazer o plano de marketing, não adianta eu fazer o meu marketing através das mídias sociais se eu não monitorar os resultados desse plano. Depois aqui eu coloquei para gerar engajamento. Então, o que eu preciso ter, o que eu preciso executar para gerar esse engajamento? Realmente se preocupe com o que estão dizendo. Tá? Eu tenho que saber o que está sendo dito nas mídias sociais da minha empresa. Então, eu tenho que investir tempo e esforço para atender os clientes. Se eu tenho uma pequena empresa, uma microempresa, eu não vou ter um setor de marketing. Então, eu tenho que, por exemplo, planejar um tempo do meu dia, todos os dias, para essa divulgação nas mídias sociais. Então, eu tenho que realmente, eu tenho uma microempresa e eu vou tirar 1 hora do meu dia para investir tempo e esforço para alimentar as minhas mídias sociais e para atender os meus clientes. E eu tenho que garantir que os envolvidos tenham comprometimento. Então, se não sou eu que vou investir esse tempo, eu tenho que pelo menos garantir que quem vai fazer para mim, ele está comprometido com essa tarefa. Aqui eu coloquei sua tarefa mais humana. Todos nós sabemos que o que irrita muito os nossos clientes é a demora da resposta. Então, é importante responda rápido os comentários negativos e conduza para uma conversa privada.
Então, eu coloquei aqui, responda rápido os comentários negativos. Não só os comentários negativos, a gente tem que responder de forma rápida os questionamentos, os elogios, tudo tem que ser de forma rápida. Mas os comentários negativos, eles têm que ser respondidos de forma ultra rápida, né? Porque eu vou responder os comentários negativos e vou chamar por uma conversa privada para tentar suprir aquele ponto negativo que a minha empresa causou, tá? Nunca delete essas mensagens. E outra coisa, pedir desculpa não é assumir culpa. Então, o seu cliente ele vai ficar satisfeito quando você pedir desculpa. Priorize suas respostas com base na influência. Surpreenda em suas respostas. Então, todas essas atitudes aqui vão deixar a sua marca mais humana, né? Os seus clientes vão enxergar a sua marca como uma empresa mais humana. Analisar. Eu tenho que definir um modelo de análise que permita uma visão aprofundada da minha marca. Eu tenho que ter uma visão profunda da impressão que a minha marca está causando nos consumidores. E eu coloquei aqui quais os indicadores de desempenho do seu negócio podem ser aferidos pelas redes sociais. As redes sociais, elas hoje em dia, elas disponibilizam ferramentas que trazem para a empresa gráficos, respostas para indicar o desempenho da sua empresa. Então, eu tenho dentro dessas mídias, dessas redes sociais, ferramentas disponíveis que ajudam o empresário, a empresa, a verificar esses indicadores do desempenho da sua empresa. É importante você conhecer essas ferramentas, tá? Posicionar, depois que eu identifiquei qual é a imagem que a minha empresa tem diante dos clientes, eu vou me posicionar. Identificar os pontos fortes e fracos, pense em como as redes sociais podem atacar diretamente esses pontos. Então, eu tenho que, se eu já fiz a análise, eu já identifiquei os meus pontos fortes, eu devo evidenciar esses pontos fortes. E na hora que eu analisei e eu identifiquei os meus pontos fracos, eu tenho que, de alguma forma, sanar esses pontos fracos. E depois eu tenho que agir. Execute as estratégias pensadas a partir dos insights das mídias sociais. Então, eu tenho essa análise, eu tenho os insights das mídias sociais, então agora eu vou, com base nesses insights, eu faço a minha análise e agora eu vou executar as minhas estratégias. Influência. Hoje em dia, as empresas elas podem causar uma imensa influência nos consumidores através das mídias sociais, através das redes sociais. Então, as redes sociais elas podem funcionar, elas podem fazer o papel de influenciador dentro do grupo dos seus consumidores. Então, você deve usar as mídias sociais como influenciadores dos seus consumidores ou dos seus futuros consumidores. E nós vamos falar sobre o uso corporativo. Estou colocando aqui, várias empresas do Brasil já descobriram que as mídias sociais são um poderoso instrumento de relacionamento, comunicação, vendas e até
entendimento, atendimento aos seus consumidores. Muitas empresas hoje em dia, como já falei aqui em alguns slides atrás, fazem até o atendimento dos seus consumidores através das mídias sociais. Estamos continuando falando sobre o uso corporativo, mídias com foco externo e mídias com foco interno. O que significa isso? As mídias com foco externo servem para melhorar a imagem da empresa diante dos consumidores. Então, eu quero atingir os consumidores. E as mídias com foco interno, elas servem para melhorar o rendimento dos funcionários de uma empresa. O maior desafio para as empresas que querem ter presença nas redes sociais é definir estratégias e vislumbrar os possíveis benefícios do desbravamento. Então, não adianta eu ter uma mídia social, não adianta eu inserir a minha empresa nas mídias sociais sem ter uma estratégia, né? Então, é importante definir essa estratégia, que foi o que a gente falou também na aula da semana passada. O que as empresas buscam? Novas oportunidades, aproximar-se dos consumidores, melhorar sua imagem e vender mais. Então, esses aqui são os principais objetivos das empresas quando elas passam a utilizar as mídias sociais como forma de fazer o seu e-marketing, tá? Depois, devido à transparência, esse tipo de comunicação influencia a decisão de compra com mais força do que as mídias tradicionais, porque fica tudo muito transparente, porque eu consigo ver os pontos positivos, eu consigo ver consumidores elogiando, eu consigo ver consumidores reclamando, então a empresa fica mais, mostra mais transparência dos seus negócios e consegue atingir mais pessoas, mais consumidores do que as mídias tradicionais. Nas mídias tradicionais, a gente não conseguia essa transparência que nós temos agora com as mídias sociais. Mídias sociais internas, não vamos falar sobre isso. Eu já falei em um slide anterior aqui, ó, melhorar a qualidade de comunicação. Então, a qualidade de comunicação entre os funcionários da empresa. Aumentar a qualidade das tarefas executadas, porque os funcionários entre si, eles podem trocar informações. Trocando informações, eles podem aumentar a qualidade das tarefas executadas. Consigo reduzir custos. Cada funcionário ele tem acesso a mais informações e maior detalhamento. Eu, como gestor da empresa, eu consigo estar por dentro das tarefas ou das conversas e das informações que estão transitando no meu ambiente interno da minha empresa. Agora, um item importantíssimo é o código de conduta. Cliente e funcionários têm que se preocupar com o que falam nas mídias sociais, seja pelo lado pessoal ou profissional. Não adianta nada também a sua empresa estar nas mídias sociais e eu tenho um funcionário da minha empresa que tem condutas inapropriadas nas redes sociais. Isso tem que ser muito bem, a palavra não é fiscalizado, mas a empresa ela tem que dar não é um treinamento, mas a empresa tem que dar tem que ensinar os seus funcionários a terem condutas que condizem com o perfil da sua empresa. Então é isso, devido àquela transparência que eu tinha falado no slide anterior,
está tudo muito exposto. A sua empresa está exposta, os seus funcionários estão expostos, então fica muito fácil do seu consumidor ter acesso à vida pessoal dos seus funcionários, ter acesso à vida pessoal de você, sua, né, que é o gestor da empresa. Então, isso tem que ser muito bem analisado, tem que ser muito bem fiscalizado, não, mas a empresa tem que estar de olho nessas ações, nessas condutas. E eu coloquei aqui, condutas inapropriadas podem chegar a demissões e ações judiciais contra as empresas. Imagina um funcionário seu, da sua empresa, de repente ter uma conduta inapropriada ou de repente está falando mal de algum consumidor, está fazendo alguma coisa, pode gerar uma demissão e pode gerar uma ação judicial contra a sua empresa. Curiosidades: até o ano de 2000, a insatisfação de um cliente alcançava em média 10 pessoas. Com as redes sociais, esse número pode aumentar 50 vezes. Então, hoje em dia, devido também ao que eu já acabei de falar, a transparência, as empresas elas ficam sabendo da insatisfação do cliente. As pessoas reclamam no Instagram, reclamam no Twitter, reclamam no Facebook, tem aquele site de Reclame Aqui. Então, hoje em dia, as pessoas têm como reclamar, têm como expor a sua insatisfação. Então, toda empresa tem que ficar atenta a essas insatisfações, tem que ficar de olho se existem alguns posts ou algumas publicações de reclamação da sua empresa. E se tiver, como eu já falei no slide anterior, tem que responder de forma rápida e depois chamar para uma conversa particular. Dependendo das métricas, como relevância, popularidade, influência, repercussão. Então, todas essas são métricas que hoje em dia podem ser medidas através das redes sociais. Eu coloquei aqui, gerenciamento em crise. É importante saber tratar clientes insatisfeitos, investidores chateados, funcionários infelizes. As redes sociais, elas ajudam até nisso, até identificar um funcionário infeliz. Porque um funcionário infeliz, hoje em dia, coloca na sua rede social a insatisfação com o emprego que está tendo. Então, isso, as redes sociais ajudam até nisso. E você, como gestor da empresa, deve conseguir tratar esses percalços, né? Esses problemas que aparecem no dia a dia da empresa. Crie um plano de comunicação. Quem são os maiores influenciadores? A empresa agirá imediatamente? Quais as mídias sociais serão usadas? Quem responderá pela empresa? Como será a resposta? Então, tudo isso aqui faz parte do plano do e-marketing, né? Faz parte do plano estratégico para o marketing digital. Então, tudo isso tem que ser definido na hora, antes de começar o e-marketing, do marketing digital, né? Eu tenho que definir, eu tenho que responder todas essas perguntas no meu planejamento estratégico de marketing digital, de uso das mídias sociais. E eu coloquei aqui, durante a crise, eu tenho que assumir o controle. Então, quando eu tenho um cliente que reclamou na mídia social, o que eu tenho que fazer? Assumir o controle da situação,
eu tenho que monitorar de perto as conversas e lembre-se, as primeiras 24 horas são decisivas, no sentido de que se eu conseguir responder aquela insatisfação, aquele cliente que postou nas redes sociais a sua insatisfação, se eu conseguir responder nas primeiras 24 horas, eu ainda consigo reverter esse quadro, eu consigo chamá-lo para uma conversa privada e eu consigo reverter essa insatisfação. Se passar muito tempo, o cliente já até criou uma imagem negativa da empresa e fica difícil reverter a situação. E com tudo isso, nós teremos um aprendizado, tá? E eu coloquei aqui, viralização sempre é uma grande surpresa. O objetivo do marketing fazendo o marketing dentro de uma rede social é sem dúvida a viralização. Então eu tenho que pensar em estratégias que a minha propaganda, o meu e-marketing, o meu marketing virtual, ele seja viralizado, tá? Eu tenho que promover a viralização da minha marca. Através das mídias sociais, as empresas buscam estar cada vez mais próximas dos seus parceiros e consumidores. Então, esse aqui é o grande objetivo do uso, né, da utilização das mídias sociais de modo corporativo. E eu coloquei aqui também para falar sobre os influenciadores. Hoje em dia, está muito na moda os influenciadores. E quem são os influenciadores? São aquelas pessoas que têm muitos seguidores e o próprio nome está dizendo, né? Consegue influenciar pessoas. Então, eu coloquei aqui, ó, influência digital. É a habilidade de causar efeito, mudar comportamentos, gerar resultados mensuráveis online. Então, a utilização desses influenciadores nas redes sociais pode ser benéfico para a empresa, desde que se escolha o influenciador adequado para o tipo de produto ou tipo de serviço que você está querendo. E eu coloquei aqui também um diagnóstico. Descubra quem está falando da sua empresa e o que estão falando. Isso é bastante importante. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Na verdade, essa aula foi um complemento da aula anterior, né? Porque na aula anterior a gente falou sobre o planejamento do e-marketing, né? Do planejamento do marketing digital. E hoje nós falamos sobre as mídias sociais e como fazer o e-marketing através das mídias sociais. Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço vocês a atenção durante todo esse semestre. Espero que eu tenha conseguido contribuir para o desenvolvimento de vocês. Espero que eu tenha conseguido atingir um número expressivo de alunos que tenha evoluído como no sentido de adquirir conhecimento, e desejo para vocês boa sorte, um ótimo futuro profissional para todos, e quem sabe eu vejo vocês aí mais para frente com outras disciplinas, tá? Então, ficamos por aqui. Foi muito bom estar com vocês nesse semestre, nesse ano muito atípico, né? Eu não conheci vocês pessoalmente, mas eu espero que eu tenha contribuído com vocês, tá?
Então, é isso. Até algum dia. Tchau, gente!